Bom, sou Marcelo Moreira, vamos fazer um videozinho, né? Relembrando aí um pouco do passado, né? Lá em 2019 eu falei que me perguntaram o que eu achava de comprar caminhão. Falei, ó, o governo entrou agora, o Bolsonaro, e comprar caminhão agora é loucura, porque nós vamos ter 2 anos de ajuste aí, né? Dentro do governo do país. Vai mudar uma filosofia de governo que era do PT para essa nova filosofia mais liberal do Bolsonaro. Então, vai mudar tudo o sistema brasileiro. Então, o que a gente está acostumado de fazer dívida, de fazer as contas da gente, vai mudar tudo. É diferente o jeito que vai ser feito. Então, você não vai investir 600, 700 mil num caminhão novo aí, né, sem ter certeza que vai poder pagar isso. Então, lá atrás eu já falei, teve gente aí dos Estados Unidos que está aí no canal meu aí, e amigos aí dos Estados Unidos perguntaram, né? Ah, o Bolsonaro ganhou, como é que tá o Brasil? Posso ir para o Brasil? Eu falei, não, fica nos Estados Unidos. Por quê? O Brasil está em mudança, né? Então a gente não sabe ainda que jeito que o Brasil vai ser, como vai ser, se essa economia vai ser estável. Então, hoje em 2020, o que está acontecendo? Uma gripezinha mundial aí está quebrando as bolsas no mundo inteiro. Então quer dizer que a minha desconfiança lá atrás no mercado brasileiro não era só no mercado brasileiro, nós estamos com um problema mundial aí, né? E, essa desconfiança minha é porque a economia nossa não vem reagindo. Desde 2008, quando deu aquela crise lá nos Estados Unidos, eu venho notando, porque a gente que é do transporte, que é que que é a ponta, bem dizer, da economia, né? Que a gente só transporta se a economia vai bem. A gente só ganha dinheiro com caminhão se a economia está bem. Senão a gente não ganha. A gente fica patinando, a coisa não vai, o frete não vai, as coisas não gira, né? A mercadoria não gira, você não ganha dinheiro. E de 2008 para cá a coisa vem ficando ruim. Eu venho falando nos vídeos. Tava bom, mas a coisa foi ficando ruim, foi ficando ruim, foi ficando ruim. E agora com essa gripe aí, esse coronavírus, né? Essa gripe mundial aí deu esse confinamento de pessoas nos países afora aí. O que aconteceu? Aí está expondo a economia no mundo inteiro, né? A realidade, a Alemanha está quebrando. Por quê? Os juros lá não tem mais para onde abaixar para oferecer vantagem para investidor nenhum, porque eles já chegaram no juro negativo. Os Estados Unidos já baixou 2 vezes o juro. Os Estados Unidos agora, ontem, né, anunciou ele já queimou, parece que 500 bilhões de dólares e não fez cócega na bolsa, tá? E agora ele anunciou 1,5 trilhões de dólares, né? 1,5 trilhões de dólares para injetar no mercado financeiro, para estabilizar o mercado financeiro, para não quebrar nenhum banco, para salvar banco, gente. E se quebrar um banco, entenda o tamanho do buraco que nós estamos. Lá em 2008, essa crise tudo começou porque quebrou um banco nos Estados Unidos, tá? E agora está ameaçado de quebrar um banco lá na Alemanha, um gigante, um banco gigantesco da Alemanha, o maior banco de investimento alemão, quebrar. E se ele quebrar, ele arrasta os americanos junto. Aí o governo americano é o maior devedor do mundo. Isso que tá, por isso que a gente não vai, né? A gente tá travado, a coisa não vai, não vai, não vai, não vai. Como que não vai? Lógico que não vai. O Brasil é um dos terceiro maior comprador de dívida dos Estados Unidos. Nós estamos atrelados aos Estados Unidos. Se os Estados Unidos afundar, nós vamos junto, tá bom para vocês? Olha quanto que os Estados Unidos deve. 22,5 trilhões de dólares. É 30% da produção mundial os Estados Unidos devem. Isso está virando uma bolha gigantesca. De 70 para cá, quando eles tiraram o lastro do dinheiro, do dólar, né? Eles começaram a emitir dólar sem ter reserva, né? Sem ter ouro para garantir isso. Isso foi criando uma bolha, um buraco. Então qualquer problema financeiro mundial vai estourar o dólar.
E aí eles têm que emitir mais moeda falsa, né? Moeda que é um dinheiro que não existe, esse dólar que eles estão emitindo. Ele não tem amparo, né, em lugar nenhum. Ele não tem garantia em lugar nenhum, porque não existe lastro para esse dinheiro. Vai chegar num ponto que as pessoas vão ver que esse dinheiro é podre, ele não vale nada. Aí o cara que tem esses títulos de dívida americana, que é o T-Bond, né? T-Bond, né? T-Bond vai querer vender esses títulos e fazer dinheiro. Se as pessoas começarem a vender os títulos americanos e fazer dinheiro, o dólar cai. Se o dólar cai, o governo americano vai ser obrigado a dar um calote mundial. E é o tal do calote soberano, né? Aqui no Brasil já tem 10 calotes desse, a Argentina já deu calote em meio mundo. Vocês estão entendendo? A inflação estoura, o juro sobe, o dinheiro fica caro no mundo, as empresas não conseguem captar capital para girar as empresas, é uma quebradeira geral. Então, a coisa não tá de brincadeira, né? Esse vírus aí, ele disparou um gatilho que eu acho que era para ser disparado daqui 5, 6 anos ou 10 anos, né? E aí esse vírus disparou um gatilho antecipado, ninguém esperava isso aí. Por quê? As empresas de, de, a, de avião no mundo inteiro, elas usam leasing. O que é o leasing? É um financiamento no banco, né? Você fica pagando aquilo para o banco, né? E o banco te dá o avião para você trabalhar na empresa. É um leasing. Aquele avião fica velho e vai lá e financia outro. Então é uma dívida impagável, né? Só que se as empresas não voam, não entra dinheiro no banco. Se não entra dinheiro no banco, o banco não tem da onde pagar os credores dele, né? Repor o dinheiro. Ele vai direto na poupança do cara que é o privado lá, né? Que é o cara que deposita o dinheiro. Quando ele tira esse dinheiro, se por uma aventura dá uma crise, as pessoas começam a comprar ouro, comprar dólar, comprar, investir em outros lugares e retirar esse dinheiro do banco. O banco não tem esse dinheiro para pagar para você, porque as empresas, as companhias de aviação, não tem como pagar os bancos. E aí vira essa ciranda, o dinheiro vai sumindo da praça. Aí os Estados Unidos tem que emitir dólar, e é o que ele está fazendo, né? 1,5 trilhão de dólares ele está injetando na bolsa. Dinheiro podre, dinheiro sem lastro. Isso vai explodir, gente. E aí assim, nós estamos no meio dessa bagunça. E aí, como é que vai ficar? Nós no transporte somos os primeiros que levamos paulada. Se der uma crise mundial, que nem já está acontecendo aqui, já tem notícia do Porto de Paranaguá, navio que está sitiado no porto por causa desse vírus. Os tripulantes estão com vírus e a vigilância sanitária não deixa o navio atracar no porto. Vai parar a exportação, vai parar os fretes. A indústria enche os depósitos de farelo, não tem como embarcar nos navios, porque o navio não pode atracar no porto. Não faça dívida. Eu venho falando faz 2 anos, não faça dívida, não compra caminhão, não entra. Tá esquisito demais. E a coisa não é aqui no Brasil, a coisa é lá fora que está fazendo isso tudo, né? Por mais que o Bolsonaro fez reforma, baixou juro, incentivou o mercado interno brasileiro, a paulada lá fora é grande. Ó, a Petrobras perdeu 30% do capital dela agora essa semana, né? Por quê? Os árabes começaram a produzir mais petróleo do que o mundo consegue absorver. Então caiu o preço do petróleo, porque os russos não pararam a produção. Vocês veem como é que a coisa é. Existe um acordo mundial, né, um tabelamento das coisas mundial, não é nacional. A gente acha, o petróleo é tabelado no Brasil. Não, o petróleo é tabelado no mundo. Quer dizer que os árabes controlam o preço do petróleo para cima e para baixo a hora que eles quiserem, porque eles injetam o petróleo ou eles param de produzir petróleo. Só que assim, o mundo árabe, eles não têm indústria, eles não têm agricultura, o país deles, eles vivem de petróleo. Se eles pararem de produzir petróleo, a população deles passa fome. Eles não produzem as coisas.
Então eles dependem do petróleo. Se eles produzirem petróleo demais, o preço cai. Só que o resto do mundo quebra, porque só eles conseguem produzir petróleo a 20 dólares no mundo. A maioria das petrolíferas no mundo é de 50 dólares a 70 dólares o barril. Se eles botar a produção mesmo para arrebentar lá no mundo árabe, fecha todas as petroleiras do mundo. Então existe um acordo mundial para o petróleo ficar em torno de 70 dólares. Tá? Por isso que nós pagamos um absurdo na gasolina, um absurdo coisa. Existe um acordo. Quer dizer, nós aqui no Brasil estamos sustentando os caras lá fora. Tá? Essa política mundial aí está arrebentando nós. Agora veja bem o que está acontecendo no mundo. Essa política mundial foi criada quando criou os blocos, né? Aí se criou o bloco europeu, aqui nós temos o Mercosul, aí tem o bloco norte-americano. Aí, quando criou esses blocos, né, se criou a OPEP, né, que é a Organização do Petróleo lá, que regula o petróleo do mundo. Então já foi criando esses blocos, existe acordo entre esses países para um não ferrar o outro. Só que como a China, os Estados Unidos rompeu um monte desses acordos, porque os Estados Unidos está nessa bolha financeira e ele não consegue sair, então ele precisa fazer dinheiro, então ele rompeu um monte de acordos dos Estados Unidos. Quando ele rompeu esse acordo, se você não cumpre, eu não cumpro. A China parou de cumprir também esses acordos. A Rússia está sentindo a paulada, parou de cumprir o acordo. A Arábia Saudita vai passar fome? Não. Baixou o preço do petróleo. E aí é um efeito dominó no mundo. A Alemanha, os bancos começou a quebrar, né? A França, saber lá Deus o que vai acontecer. Os caras mais inteligentes desse mundo, que são acho que os maiores banqueiros do mundo, né? Que é o mundo maçônico aí, que é lá na Inglaterra, que é a matriz da maçonaria no mundo. O que eles fizeram? Isolaram a Inglaterra do mundo. Eles saíram do bloco europeu para o bloco europeu não derrubar eles. Eles simplesmente se fecharam. E agora, se quiser negociar com a Inglaterra, é negociação bilateral. Eles só vão negociar com o país que dá lucro para eles. Bobinho eles, né? E agora estão se falando de fim de Mercosul, fim de União Europeia, por quê? Os Estados Unidos está fazendo só acordos bilaterais, ou seja, de país para país, porque os Estados Unidos está nessa bolha financeira e ele vai falir se ele não fazer dinheiro. E para fazer dinheiro ele não pode negociar em bloco, porque se tiver um país lá que não aceita aquele acordo, não é vantajoso, o bloco inteiro não fecha o acordo. Então os países deixam de fechar acordo, perde dinheiro, como o Brasil perde muito dinheiro com o Mercosul, ganha de um lado, mas perde muito do outro, né? Prejudica o povo brasileiro, por causa que o bloco acaba prejudicando os negócios brasileiros. Então você vê que isso aí, a Inglaterra já viu que vai, se der uma derrubada no dólar, vai falir meio mundo. A Inglaterra já se protegeu. Nós, brasileiros, estamos com 300 bilhões de dólar comprado em dívida em títulos americanos. Gente, a gente tem 300 bilhões de dólares investido lá. Esses 300 bilhões de dólares, se o dólar cair, vira poeira, desaparece. Vamos ter um prejuízo para o Brasil de 300. É mais um roubo do Lula. É mais que o roubo do Lula. É uma paulada gigantesca na economia brasileira. Isso está acontecendo agora por causa do dito do vírus. Porque as companhias aéreas estão caindo e elas estão arrastando a bolsa junto. E as pessoas estão vendo que o dinheiro delas não tem valor. O papel é podre. Aí o ouro já subiu de 170 para 250 reais. E por aí vai, gente. E por aí vai. Vamos ficar de olho, porque eu acho que muita coisa vai mudar nesse mundo esse ano. Fica quietinho em casa. Recomendação do Ministério da Saúde aí, ó. Fique em casa. Seu bolso pode falir esse ano. Não é o vírus que vai te matar, não. É, ó, financeiramente. Fique em casa, gente. Preste atenção. Está acontecendo uma coisa gigantesca no mundo e essa semana nós vamos ter várias notícias diferentes aí. E a coisa não é boa.
Nós que estamos no transporte, estamos na ponta do negócio, tá? Frete caindo, frete sumindo, eu já vi isso acontecer, viu? E aí não consegue pagar a conta. E já estamos todo mundo lascado, devendo, e não conseguir trabalhar para pagar, vamos ficar esperto.